A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação da prisão domiciliar. Dias depois da decretação da prisão domiciliar ao ex-presidente Bolsonaro, decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, hoje, melhor dizendo, neste momento, nós temos aí na tela o texto da defesa de Jair Bolsonaro pedindo a revogação dessa prisão domiciliar. Quem nos ajuda a entender os motivos que levam a esse pedido de revogação é o nosso analista de política hoje em Brasília, Theo Cury. Theo, boa noite. Demorou alguns dias, mas veio o que todos esperavam, esse recurso ao Supremo que tenta tirar Jair Bolsonaro dessa prisão domiciliar. A gente já teve tempo de ler esse texto, Theo? Estamos lendo aqui, Márcio. Boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Vou logo para a página 4, Márcio, que tem ali um dos principais recados dados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa, na página 4, diz, entre outras coisas, o seguinte: a manifestação feita por Jair Bolsonaro não se enquadra de forma alguma no conteúdo proibitivo definido pela decisão de 21 de julho. Sua fala, a bem da verdade, restringiu-se a expressões genéricas de saudação. E aí coloca ali, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos, obrigado a todos, é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos, valeu, foi o que o Jair Messias Bolsonaro falou naquela participação. A defesa diz na sequência: como se vê, não houve a reiteração das supostas afirmações caracterizadoras das infrações penais que ensejaram a imposição de medidas cautelares, razão pela qual não há de se falar em descumprimento de medidas cautelares. Diz a defesa: não há qualquer espaço para analisar essa frase do ex-presidente como uma afirmação criminosa. Afinal, se nem saudar o público ele pode, então ele está proibido de se manifestar, o que se traduz em censura, da mesma forma que a prisão se traduz numa preocupante antecipação de pena, mesmo antes da apresentação da defesa final. Dá até um recado ali, Márcio, você vai se lembrar muito bem das decisões passadas do ministro Alexandre de Moraes. Ele sempre disse que a justiça não é tola, que a justiça não é cega. A defesa diz: todos sabemos que a justiça não é tola, em resposta aos recados dados por Moraes. E afirma: mas quando tratamos de direito penal e direito processual penal, estamos no campo da responsabilidade subjetiva, o que não seria necessário dizer. Demanda prova e indícios concretos que o alvo da cautelar decidiu desrespeitar o judiciário. A defesa reitera, já na página 5, no caso concreto, Jair Bolsonaro não postou qualquer filmagem. Caracterizar a mera aparição dele como descumprimento da medida cautelar distorce a interpretação adequada da ordem judicial, diz a defesa do ex-presidente, que afirma, da mesma forma, ainda na página 5, avaliar que a saudação naquela manifestação pública será utilizada por partidários que atacam a Suprema Corte é responsabilizá-lo por atos de terceiros. O que não parece razoável é punir com a prisão o ex-presidente porque saudou uma multidão em que algumas pessoas se faziam acompanhar de bandeiras americanas. Márcio, em linhas gerais, batendo o olho na matéria nesse primeiro momento, a defesa reforça o que já vinha falando antes. O ex-presidente não pode, de forma alguma, essa é a tese da defesa, ser responsabilizado, ser punido por atos de terceiros. E aí, Theo, desculpa se eu te interrompi, mas na última página, a conclusão e pedido. Diante de todo o exposto, requer-se a reconsideração da decisão em juízo de retratação. Caso assim não entenda Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, requer seja o presente agravo regimental submetido à apreciação da turma julgadora, ou seja, a primeira turma do Supremo. Sem dúvida alguma, Márcio, esse é o ponto mais importante. Estava ali nos argumentos, mas de fato, esse é o ponto mais importante. A defesa pede: ministro, reconsidere a sua decisão, levando em consideração tudo que a gente falou aqui de fundamento. Se o senhor não reconsiderar, por favor, leva para a primeira turma do Supremo para que todos os colegas juntos do senhor analisem o nosso pedido, avaliem a nossa decisão. E aí tem um ponto importante: para que a decisão que decretou a prisão seja submetida com urgência a referendo em ambiente
presencial, Márcio. Então, não de maneira online como costuma ser. O ministro toma a decisão, rejeita, abre espaço para a primeira turma se manifestar, mas de maneira virtual. A defesa insiste que seja uma discussão na primeira turma. Participam Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Qual que é a diferença? Com o televisionamento. A sessão seria televisionada. Então, tem uma pressão maior. Essa é a sacada da defesa, essa é a estratégia da defesa. Já trago uma apuração, Márcio, que eu trouxe mais cedo com a Luísa Martins aqui na programação da CNN no nosso site. Alexandre de Moraes descarta a possibilidade de, sozinho, reconsiderar essa decisão. Ele já sinalizou que não vai reconsiderar, que não vai mudar a decisão que determinou a prisão domiciliar. A ver como os demais ministros vão votar. A tendência é de que referendem a decisão de Alexandre de Moraes e rejeitem o recurso da defesa. Vamos ver quando que vai ser marcado esse julgamento. Muito obrigado. Theo Cury, que nos traz a interpretação desse pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que se reconsidere a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou há alguns dias a prisão domiciliar do ex-presidente. A gente pode voltar a qualquer momento com outros desdobramentos desse pedido da defesa do ex-presidente Bolsonaro.